Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Aleluias. Diz assim: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, e visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou o Senhor. 7, responderam os discípulos. Então Jesus ordenou à multidão que se assentassem no chão. E depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e o entregou aos seus discípulos para que o servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém, igreja? Pode se assentar, queridos, glorificando ao Senhor. Pai, queremos o trigo fino, queremos o mel, Senhor Jesus. Coloca sobre os nossos lábios, Pai. Alimenta-nos, Senhor Jesus, nesta manhã. Alimenta-nos, Senhor Jesus, com o verdadeiro pão, que é a Tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui nesta manhã saciados, cheios, Senhor Jesus Cristo, de Ti. Nós abrimos mão do nosso eu. Abrimos mão, Senhor Jesus, da nossa vontade. Lançamos por terra todo e qualquer impedimento, Senhor. E de antemão, Senhor, tomamos posse do que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que durante o seu ministério, durante o seu ministério, Jesus, ele vai realizar 2 multiplicações de pães e peixes. A primeira multiplicação você vai encontrar um pouco antes, no capítulo 6. O Senhor Jesus Cristo, ele vai usar 5 pães e 2 peixinhos que um garoto tinha ali no meio da multidão. E a Bíblia diz, irmãos, que cerca de 5.000 homens foram alimentados nessa primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, o Senhor Jesus Cristo, ele vai usar 7 pães e alguns peixinhos. E da mesma forma, ele vai saciar a fome, não de 5, mas agora de 4.000 homens. Na primeira, o texto diz que foram colhidos 12 cestos cheios do que sobrou. Na segunda, a Bíblia diz que foram colhidos 7 cestos cheios do que sobrou. Na primeira multiplicação, o Senhor Jesus, ele opera um milagre em favor dos próprios judeus, daqueles que faziam parte da aliança. Na segunda multiplicação, Jesus, ele opera um milagre na vida dos pagãos, daqueles que não faziam parte da aliança. Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida, e eu sacio a fome e a sede, a necessidade, tanto daqueles que estão debaixo da aliança, quanto daqueles que não estão debaixo da aliança. Jesus, ele veio para judeus e para não judeus. E algo me chama a atenção nessa segunda multiplicação: a fala dos discípulos. Porque Jesus, ele olha para o povo que estava andando já há 3 dias junto com ele e fala: olha, esse povo precisa se alimentar, precisam comer, porque alguns deles vieram distantes, vieram de lugares distantes, não vão conseguir voltar para casa, diferente da primeira multiplicação, que eram pessoas de cidades circunvizinhas.
E aí Jesus fala assim: olha, nós precisamos alimentá-los. E a pergunta dos discípulos, irmãos, é que me incomoda. Por quê? Porque os discípulos olham para Jesus e falam assim: ok, mestre, mas como é que nós vamos arrumar alimento ou pães para tantas pessoas? Como é que nós vamos conseguir saciar a fome de tanta gente no meio desse deserto? E aí Jesus pergunta quantos pães eles têm, enfim, o milagre acontece, a multiplicação acontece. E por que me incomoda essa pergunta, irmãos? Porque era a segunda multiplicação. Se fosse a primeira, ok, era o primeiro milagre que eles estavam vivendo. Era o primeiro momento, era a primeira situação daquele tipo que eles estariam vivendo ao lado do Mestre, ao lado do Senhor. Mas era a segunda multiplicação. E parece, irmãos, que é a mesma cena, com alguns detalhes, com algumas coisas diferentes. Mas parece a mesma situação, parece o mesmo milagre que aconteceu há dias antes, há momentos antes. E aí os discípulos naquela situação deveriam olhar para o Senhor Jesus e dizer assim: ok, Senhor, já entendi o que o Senhor quer fazer. O Senhor quer alimentar esse povo. Como que nós vamos fazer dessa vez? Da primeira vez foi dessa forma: pegamos ali um menino que tinha os pães, que tinha os peixes, o Senhor consagrou, entregou nas nossas mãos e o negócio não parava de multiplicar. E qual é o modus operandi dessa vez? Como é que nós vamos agir nesse milagre aqui? Essa deveria ter sido a pergunta dos discípulos. Nós já vivemos uma vez e agora vamos viver pela segunda vez essa multiplicação de pães e peixes. E aí os discípulos não perguntam dessa forma. Quando a gente volta na palavra, irmãos, em Marcos capítulo 6, depois da primeira multiplicação, no versículo de número 51, os discípulos nos dão aqui uma dica. Diz assim: então subiu Jesus no barco para junto dos seus discípulos, e o vento se acalmou e eles ficaram assustados ou atônitos. Versículo 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Então preste atenção, os discípulos eles participaram do primeiro milagre, da multiplicação. Eles foram um instrumento ativo, irmãos, no meio daquele milagre. Porque o Senhor Jesus, Ele multiplica e Ele entrega nas mãos dos próprios discípulos para que eles possam então distribuir. Então eles participaram ativamente daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Mas aí a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que apesar de participarem, eles não entenderam o que estavam participando. Apesar de participarem ativamente, eles não compreenderam o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí aquilo, irmãos, que estava dentro deles, essa falta de compreensão, irmãos, eles carregaram durante a sua caminhada. Porque aí agora chega a segunda multiplicação. E aí na segunda multiplicação, irmãos, eles revelam que ainda não conseguem compreender o que Deus está fazendo. Ainda não conseguem entender, irmãos, a forma como o Senhor Jesus opera. A maneira como o Senhor Jesus ele realiza os seus sinais, a maneira como o Senhor Jesus Cristo ele realiza ali, irmãos, as suas maravilhas. Onde compraremos pão? Isso revela, irmãos, aquilo que está dentro do seu coração. Nós não compreendemos ainda de que forma o Senhor age. E posso te dizer um pouco mais? Eles realizam ali a multiplicação, as pessoas são alimentadas novamente pelas mãos do Senhor Jesus, e eles como instrumento ativo naquele milagre, e ainda assim eles continuam sem entender o que o Senhor Jesus está fazendo. No capítulo 8 de Marcos, no versículo 14, a Bíblia diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que já tinham consigo dentro do barco. E o Senhor Jesus os advertiu: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão, Senhor. Nós não temos pão aqui conosco. Versículo 17.
Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e nem percebem? O coração de vocês ainda está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E os discípulos respondem: 12 cestos. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam os discípulos. E o Senhor Jesus disse: vocês ainda não entendem? Então vocês participaram do milagre, vocês experimentaram algo tremendo ativamente daquilo que eu fiz, e vocês ainda não conseguem compreender. Deixa eu falar algo no seu coração. Todas as vezes que nós desfrutamos de forma incorreta um milagre, e desfrutar de forma incorreta um milagre, irmãos, é desfrutar sem entendimento correto, sem compreensão correta. Quando passarmos, irmãos, pela mesma situação, ou por uma situação muito semelhante, nós não conseguiremos apresentar diante de Deus, irmãos, as respostas que precisamos apresentar. Quem entendeu, diga amém. Vou repetir. Quando todas as vezes, irmãos, que desfrutamos de algum milagre, sem o entendimento correto do que está sendo feito, sem a compreensão correta do que está sendo realizado, quando passarmos, irmãos, novamente pela mesma situação, irmãos, nós não conseguiremos apresentar a Deus as respostas que o Senhor exige de mim e de você. Você já reparou, irmãos, que existem lutas que você enfrenta, que eu enfrento, que são recorrentes? Já reparou? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Parece que existem dificuldades, lutas que vêm contra nós, que se repetem. Então, lutas que você enfrentou no ano passado, talvez esse ano possam visitar novamente a sua casa. Talvez esse ano possam visitar novamente a sua vida e a sua história. E está tudo bem com relação a isso. Não há problema em as lutas voltarem a se levantar. Não há problema, irmãos, em as dificuldades voltarem a bater na nossa porta. Não há problema algum. O problema, irmãos, é a resposta que nós damos quando ela novamente se apresenta diante de nós. Esse é o problema. Então, ano passado eu enfrentei determinada dificuldade, passei por ela, porque o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, me socorreu, me liberou uma palavra, me fortaleceu, me colocou uma porta de escape, enfim. E aí talvez esse ano eu passe pela mesma dificuldade. E aí quando eu passo pela essa mesma dificuldade, irmãos, aleluias, ao invés de eu apresentar uma resposta assim: olha, Senhor, essa eu já conheço. O ano passado eu já vivi isso, eu já passei por isso, e o ano passado eu sofri. Mas esse ano eu não vou mais sofrer. Por quê? Porque eu sei que aquele que me socorreu lá atrás, Ele há de me socorrer esse ano novamente, em nome do Senhor Jesus. Mas sabe o que acontece? A gente passa novamente por aquela luta, e parece que nós desejamos que o Senhor prove novamente que Ele continua sendo Deus na nossa vida e na nossa história. Então a gente enfrenta de novo aquela dificuldade, enfrentamos de novo aquele problema, passamos outra vez por aquela prova, outra vez por aquela aflição, e ao invés de nos posicionarmos e dizermos assim: olha, Senhor, aleluias, essa eu já conheço, apesar de ser dura, apesar de ser problemática, apesar de ser algo muito difícil, eu escolho firmar os meus pés na rocha chamada Jesus Cristo. E Ele há de me trazer aqui uma palavra, uma saída, um escape. E eu sei que eu vou passar por isso, celebrando e glorificando o nome do Senhor. Só que muitas vezes a gente passa de novo pelo problema, e a gente age como os discípulos. A gente não cria uma memória espiritual.
nós não criamos, irmãos, uma lembrança espiritual daquilo que nós estamos passando pela segunda, terceira, quarta, sei lá quantas vezes. E aí, por não ter essa memória espiritual, por não criar essa memória espiritual, irmãos, então nós perecemos. Nós não estamos desfrutando da forma correta. Ou estamos desfrutando, irmãos, com entendimento incorreto daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está realizando. Sabe, queridos, no final deste ano, eu terminei o ano com uma palavra que o pastor Eudes, ele liberou sobre as nossas vidas aqui num dos últimos cultos. A palavra de continuidade. Que nós precisamos continuar. Que nós precisamos continuar. Que nós não podemos esmorecer. Que nós não podemos abrir mão. Que nós precisamos seguir adiante. Continuidade, 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 continuidade. Perseverantes. Aí essa semana que passou, nós tivemos uma reunião com o presbitério, com a pastora Karina, pastor Leandro, lá de Portugal. E aí a pastora trouxe também uma palavra, e a palavra era trabalho. Nós temos que ter muito trabalho esse ano. Será um ano de muito trabalho. Será um ano de muito esforço. Mas não é o trabalho, irmãos, que cansa ou que traz ali enfado. Não, é o trabalho, irmãos, em Deus. Porque nós, quando estamos ligados, irmãos, com aquilo que vem do trono, com aquilo que vem da parte de Deus, não traz cansaço, pelo contrário, traz regozijo, traz ânimo, traz disposição para seguirmos. E essa é a palavra. E aí o Senhor ministrou meu coração, irmãos, com uma palavra. Que nós precisamos levantar memoriais diante do Senhor. Memoriais, irmãos, que nos faça lembrar no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento da afronta, no momento da luta, irmãos, o que o Senhor fez por nós lá atrás. De que forma o Senhor operou em nossas vidas lá atrás. De que maneira o Senhor realizou coisas grandes em nossa história lá atrás. E às vezes parece, irmãos, que isso se perde na nossa cabeça, se perde na nossa memória. Então que este ano, irmãos, o Senhor, Ele venha te conduzir, venha me conduzir, irmãos, a levantar memoriais diante do Senhor. Essa semana que passou, semana passada, a Nádia contraiu Covid. E a primeira vez que eu contraí Covid, eu fiquei acabado. Misericórdia. Foi logo no início, quando a pandemia estourou, né? E aí tinha um rapaz que trabalhava com a gente, o Domingos, um rapaz magro, da minha idade mais ou menos, mas não fumava, acho que tomava uma cervejinha, sei lá, não sabia muito da vida dele, mas era uma pessoa aparentemente saudável. E aí eu lembro dele no escritório, sentado, tomando café em um dia, e 15 dias depois morto, por causa do Covid. E aí logo em seguida veio novamente, né? Dentro do escritório todo mundo contraiu, inclusive eu. E eu fiquei mal, irmãos. Mas eu não fiquei mal, irmãos, fisicamente. Eu fiquei mal na minha alma. Aí eu entendi muitas vezes a pessoa que passa por crise de ansiedade. Eu entendi muitas vezes a pessoa que passa, irmãos, por estresse, por crise, irmãos, no seu emocional. Eu entendi a pessoa que sofre, irmãos, com síndrome do pânico, com a depressão. Que uma coisa é você falar de fora, outra coisa é você falar de dentro. E aí teve dias, naqueles 15 que eu passei, irmãos, que eu olhava para minha esposa e falei, ora por mim. Ora por mim porque está me faltando ar. Está me faltando ar. Eu não estou conseguindo respirar. Ora por mim. Ora por mim, ora por mim. E aí teve um dia que ela pegou, vamos para o hospital, corre para o hospital. Eu cheguei no hospital, o médico ainda brigou comigo. Falou, toma vergonha na cara, volta para casa, você não tem nada. Está quase 100 de oxigenação aí, não tem coisa nenhuma. Mas o que era, irmãos? A ansiedade, a crise. Um amigo meu morreu em 15 dias, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa comigo. Deixa eu confessar algo, eu peguei um caderno. Peguei um caderno, no dia que eu fui para o hospital. E eu peguei uma folha e comecei a escrever. Giovana, Lorena, Lucas, Nádia, que o pai ama, amor, sempre te amei, não sei o quê. E eu fiz uma carta, irmãos, para cada um deles. Deixei uma carta para mãe, me despedindo. Porque eu achava que eu ia morrer.
E aí 15 dias se passaram, 20 dias se passaram, um mês se passou, irmão, eu estou vivo, glória a Deus. 2 anos se passaram e estou aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas na época foi difícil. E aí eu lembro de alguns irmãos que oraram por mim. Os pastores, alguns irmãos da igreja, mandavam mensagem todos os dias. Porque é fácil, irmãos, vestirmos uma vestimenta de super-herói. Eu sou pastor, sim, mas eu sou sujeito às mesmas aflições. E aí ali eu entendi. Teve um irmão que todo mundo julgava ele, esse irmão é perturbado, esse irmão foi o irmão que mais me ligou durante, irmãos, o período. Foi o irmão que mais me ligava, o irmão que mais me mandava mensagem, o irmão que mais me colocava para cima. Pastor, o fôlego está em Deus. Se ele puxar, você vai. Se não, você fica. E você vai ficar em nome de Jesus. E aí esses dias a Nádia entra em casa, ruim, vai fazer exame, Covid de novo. E aí vem aquela lembrança, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo esse inferno. E aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá no quarto, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu já conheço isso daí. E eu sei que o Senhor me cuidou, me guardou, me livrou lá atrás. Eu sei que o Senhor foi fiel. E dessa vez, da mesma forma, o Senhor vai agir e vai operar. Aí a Nádia com Covid, eu sentado do lado dela. E ela falando e tossindo, e eu sentado do lado dela. E eu sentado do lado dela. Já faz uma semana e meia, 2 semanas já. E eu sentado do lado dela, aleluia. E o Senhor dizendo assim para mim, é isso que nós precisamos fazer, criar memoriais. Lembrar do que você já passou, daquilo que eu fiz e como eu agi, para que nesse momento você consiga seguir adiante e não se abalar. Irmãos, lembra do povo de Israel? A Bíblia diz que o Senhor livrou aquele povo com mãos fortes de Israel. Do Egito, perdão. Tirou eles do Egito e levou esse povo para o deserto. E o Senhor estava dizendo, eu vou cuidar de vocês. Eu vou estender as minhas mãos sobre a vida de vocês. E aí as primeiras dificuldades começam a surgir. Olha, nós estamos com sede, está com sede? Olha, tem um lugar aqui que é amargo, mas não tem problema, eu transformo aquilo que é amargo em água doce, vocês podem se saciar. Bebemos, saciamos a sede. Saiam desse lugar, vai para um outro lugar onde tem palmeiras, onde tem água à vontade, onde vocês podem se esbanjar, beber, saciar as necessidades. E aí aquele povo experimenta algo tremendo da parte de Deus. Só que aí o tempo passa e novamente a sede vem. E aí a sede vem, bate outra vez, e aquele povo, ao invés de abrir a boca, fala assim, olha, o Deus que nos deu água lá atrás, Ele novamente vai se levantar e Ele vai suprir as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele é fiel. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, que eles olhavam para Moisés e falavam assim, Moisés, cadê a água? Não tem água para beber, Moisés. Vocês já não passaram por isso? Já. O Senhor não se mostrou fiel naquele momento? Sim. E por acaso o Senhor, Ele mudou? Por acaso o Senhor é um outro Deus, é um outro Senhor? Alguma coisa Ele falou que não iria mais cuidar de vocês? Não. Então por que é que vocês estão murmurando? Porque vocês não criaram um memorial dentro de vocês. Vocês não estão cultivando memórias que louvam a Deus dentro de vocês. Senhor, nós estamos com fome. Lá no Egito nós comíamos pão. Lá no Egito nós tínhamos cebola. Lá no Egito nós tínhamos legumes. E nós estamos com pão, ok. Eu vou abrir os céus e eu vou mandar o pão do céu para que vocês possam ser saciados. Mas aquilo não cria um memorial dentro deles. Aquilo não cria, irmãos, algo que eles vão conseguir se apoiar e se lembrar, irmãos, lá na frente, do que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos água, queremos pão, queremos carne. E todo instante, irmãos, murmurando e reclamando diante de Deus. Murmurando e reclamando diante do Senhor. Nós precisamos levantar memoriais diante do Pai. Qual foi a luta que você enfrentou? Qual foi a dificuldade que você vivenciou, irmãos? E que talvez você enfrente novamente. E que você precisa se recordar da fidelidade de Deus. Que você precisa se lembrar que o Senhor te cuidou. Que o Senhor te guardou.
Quando nossa filha nasceu, a Lorena, ela ficou 15 dias na UTI pré-natal, pós-natal, sei lá, pré-natal, aleluia. 15 dias lá na UTI, lá em São Paulo. E nós morávamos aqui em Várzea. E aí todo dia tendo que ir para São Paulo. E a Nádia ganhou neném lá na Paulista, no hospital mais caro que tinha, foi lá na Paulista. 1 hora no estacionamento lá, irmãos, é R$50. Um prato de comida ali, irmãos, sei lá quanto que é hoje. E a gente tinha que ir todo dia, e todo dia gastando, todo dia, e glória a Deus. E aí quando a Lorena saiu da UTI, que nós levamos ela embora para casa, o médico falou assim, olha, sua filha vai ter problemas pelo resto da vida. Ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir entender nada, ela não vai conseguir acompanhar os demais, ela vai ter problema pelo resto da vida. E deu um laudo assim, ó, uma pasta. E aí quando nós fomos embora, nós começamos a orar e falar, Senhor, essa é a palavra do médico. Mas a palavra dos médicos é cura. E nós ministramos cura sobre ela. E nós ministramos cura, e declaramos cura, e declaramos cura. E nós declaramos, ela é normal, Senhor. Ela é normal, ela vai crescer em estatura, e graça, e conhecimento, diante dos olhos dos homens, diante dos olhos de Deus. Ela é normal, ela é saudável, ela não tem nada. E a Lorena nunca teve nenhum tipo de problema. E aí passou a pandemia, voltaram para a escola. Aí quando voltaram para a escola, uma professora virou para a Nádia e falou assim, ei, a tua menina tem problema. Mas como que você fala que ela tem problema? Ah, porque ela não está acompanhando direito os demais alunos na escola, mas a gente está voltando de 2 anos de pandemia, onde elas ficaram dentro de casa. E o professor delas era o pai, porque eu trabalho fora, o pai que trabalha em casa, ele que estava, imagina eu como professor. Faz aí, filha. Fez, tá certo? Aleluia. E aí tentando trazer novamente, irmãos, aquilo que um dia nós oramos e enxergamos a fidelidade do Senhor. E aí teve um dia que a Nath chegou em casa chorando, falou, Dani, a professora, eu falei, tá, ela é professora. E ela, não desmerecendo, né, mas ela não tem nada mais que ela possa embasar aí esse laudo que ela está tentando colocar sobre a vida da menina. Então vamos pesquisar. E aí a gente vai no médico aqui, vai no médico lá, vai no médico lá. E o médico, ó, não tem nada, normal. E faz teste aqui, faz teste lá, não tem nada, normal. Sabe qual é a conclusão que a gente chegou, irmãos? Que na realidade é preguiça. 2 anos parado em casa, é a preguiça. Mas se você não está atento, o inimigo, irmãos, ele volta e ele semeia novamente naquela situação que um dia você saiu vencedor. Ele tenta novamente lançar a sementinha ali e aquilo produzir fruto e resultado negativo sobre a tua história e sobre a tua vida. Então naquele momento você se lembra, epa, já passei por aqui. E nessa mesma situação o Senhor foi fiel. E o Senhor me mostrou o quanto Ele cuida, o que Ele faz, de que maneira Ele faz. E assim então, nessa memória que eu criei, eu me levanto e eu declaro, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é fiel, vai acontecer novamente. Está aí, firme e forte, para a glória do Senhor. Está indo para o 4º ano. Abra comigo a palavra do Senhor, irmãos, lá em Josué, lá no Antigo Testamento. Já estou terminando. Josué capítulo 4. Santo é o teu nome, Senhor. Acharam, igreja? Versículo 1 diz assim, olha. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, e leve-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. E Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, e elas servirão de sinal para vocês no futuro,
quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Você conhece esse texto? A Bíblia diz, irmãos, que Josué, Moisés já tinha sido recolhido, Josué agora era o comandante do povo. E agora ele estava diante da terra prometida, diante da terra da promessa. A única coisa que separava era o rio Jordão. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Josué ele precisava atravessar, mas tinha um tempo certo. E qual era o tempo? O tempo em que o rio Jordão estaria na sua cheia. Ele poderia ter atravessado, irmãos, o rio enquanto ele estava baixinho. Mas o Senhor fala assim, espere. É quando o rio estiver cheio, as águas estiverem transbordando por suas ribanceiras, esse é o momento de atravessar. E aí a Bíblia diz assim, que os sacerdotes estavam à frente carregando a arca, aquilo que simbolizava a presença do Senhor. E os sacerdotes molharam os pés nas águas e começaram a adentrar. E enquanto eles adentravam, as águas começaram a parar desse lado e começaram a levantar um muro, um paredão aqui. E agora os sacerdotes estão parados no meio do leito do rio Jordão, seco. E aí agora o povo de Israel começa a atravessar, começa a passar, atravessar e chegar até a terra da promessa. O Senhor dá um direcionamento. Josué, você vai pegar 12 homens e cada homem vai pegar uma pedra do meio, do leito do rio. E eles vão levar essas pedras. E quando vocês chegarem do outro lado, vocês vão edificar um memorial, um altar. E para que serve esse altar? Para que serve esse memorial? Para que os jovens futuramente, quando olharem para aquilo olharem para aquela pedra, eles entendam. Eles vão perguntar, o que são essas pedras? Um dia nós precisávamos atravessar e era impossível. Mas o Senhor, Ele fez algo grandioso. Ele parou as águas de um lado e nós conseguimos atravessar a pés enxutos e chegar na terra da promessa e exaltar o nome do Pai. Memorial. Vocês vão construir um memorial para que os jovens, eles entendam quem é Deus, quem é o Senhor. Existem memoriais, irmãos, que são públicos, que é para todo mundo ver, pastor. Então muitas vezes você posta algo lá na internet, para mostrar que você é cristão. E as pessoas olham para aquilo e entendem que você é crente, que você é servo de Deus. Muitas vezes você está em uma roda e você declara ali a palavra do Senhor com alguma desenvoltura. E a pessoa olha logo para isso, você falando, e a pessoa entende que você é cristão. Isso é um memorial que você está levantando. Muitas vezes o teu posicionamento, irmãos, aleluias, ele denuncia quem você é diante dos olhos do Senhor. Isso é um memorial que você está levantando. Só que quando eu olho para esse texto, irmãos, eu aprendo algo muito importante. Que não são os memoriais visíveis que nos dão força para suportar o dia da aflição quando elas batem a nossa porta. São os memoriais que ninguém vê, que nos dá força, irmãos, para suportar aquilo que a gente enfrenta e aquilo que a gente passa. Durante muito tempo, irmãos, eu li esse texto e eu achava, irmãos, que o Josué ele ordenava essas 12 pedras para ser colocada ali como um memorial, os jovens, as pessoas passando, vendo, entendendo que Deus era Deus, que o Senhor era grande. Mas aí, irmãos, o texto fala algo a mais, que nós precisamos entender. Na realidade não são 12 pedras, mas são 24 pedras. Se você olhar, irmãos, na continuidade, versículo 8 do texto, diz assim, olha, os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Ponto. Agora começa. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão,
no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Olha aqui. Josué ordena 12 homens. Os 12 homens vão e pegam as pedras e tiram do leito do rio e levam, irmãos, para o outro lado da margem. Ali eles vão edificar aquele memorial. Glória a Deus. Agora, o próprio Josué, ele vai tomar 12 pedras do leito do rio. E ele não tira aquelas 12 pedras do leito, ele não leva para fora do leito. Ele vai edificar no leito, onde os sacerdotes pararam com a arca, para que a água pudesse ser barrada. Naquele lugar, Josué ele começa a edificar 12 pedras. Colocar as 12 pedras. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o rio ele não permaneceu parado o resto do tempo. Os sacerdotes saíram, se você continuar o texto, você vai ver isso. Os sacerdotes saíram e as águas começaram a fluir novamente. Mas no Rio Jordão, lá dentro, havia um memorial. Para quem vê? Ninguém. O único que sabia daquele memorial ali dentro do rio era Josué. Mais ninguém. Então existem memoriais que todo mundo vai ver, que todo mundo enxerga. E levantar memoriais, irmãos, que todo mundo vê é fácil. Levantar memoriais, irmãos, que todo mundo enxerga é fácil. O grande problema é você levantar memoriais que ninguém está enxergando. Mas são estes memoriais que ninguém vê, que te dá força para suportar, irmãos, e lembrar no dia da angústia, da luta, da provação, da dificuldade, que o Senhor é fiel e que Ele vai te socorrer. São estes memoriais. Um memorial que ninguém enxerga, um memorial que ninguém vê. E aí eu me lembro de uma palavrinha que o Senhor Jesus, Ele liberou, sobre a vida dos discípulos. E que Ele fala assim, que os discípulos perguntam, mestre, nos ensina a orar, como é que nós devemos orar? E o Senhor Jesus fala assim, olha, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, fechem a porta, e ali vocês vão clamar, e ali vocês vão buscar, no secreto. Porque se vocês não tiverem tempo com Deus no secreto, na hora da aflição, na hora da dificuldade, na hora do levante, na hora da provação, vocês não terão memoriais para se lembrar daquilo que eu fiz, daquilo que eu operei em determinada época. E aí a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã, irmãos: como é que está o seu memorial invisível? Como é que está o seu memorial, irmãos, que não glorifica e que não exalta o nome do Senhor? Esses dias alguém falou assim para mim, você ainda mexe no celular da sua filha com 16 anos? Eu falei, vou mexer até ela se casar. Ou pelo menos até ela ter responsabilidade suficiente para entender o que ela deve e o que ela não deve fazer. O meu menino, ele tem 21, até os 19 eu mexia. Não gostava muito, mas eu mexia. Deixa eu ver o que você está vendo. Deixa eu ver onde é que você está entrando. Deixa eu ver quais as coisas que está enchendo a tua cabeça. Deixa eu observar o que é que está acontecendo. E com a minha menina da mesma forma. O senhor tem a senha do celular? Tenho. Tem a minha cara lá no celular dela. Eu ponho minha cara e aparece lá. Libera tudo. Por quê, irmãos? Porque eu quero saber quais são os altares invisíveis que ela está edificando. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer diante dos olhos de Deus. Apresentar os nossos altares invisíveis. Senhor, está aqui. Está legalzinho. Está ótimo. Não estou fazendo nada que não te glorifica, nada que não te exalta, Senhor. Sabe, amados, nós chegamos num tempo onde não basta apenas você não fazer aquilo que é errado. Chegamos num tempo, irmãos, que nós precisamos ter um entendimento que até muitas coisas que nós julgamos ser certo ou correto, nós precisamos abandonar e deixar de lado. Se você abrir, irmãos, meu podcast lá de música, o que é que tem escrito lá?
Qual é a minha playlist? Ah, pastor, mas tudo não é pecado. Não, não é. Eu não estou... Misericórdia, irmãos. Não é. Mas existem lugares que você entra em Deus, que até coisas que são permitidas, você acaba abrindo mão. Então que nesta manhã, irmãos, que você possa ter isso no seu coração. Quais são os memoriais que você tem levantado diante do Pai? Os memoriais, irmãos, que muitas vezes a gente quer mostrar, a gente quer dizer, a gente quer declarar para todo mundo. E aquele memorial visível, irmãos, faz com que as pessoas tenham uma ideia acerca de nós. Mas o nosso memorial em oculto, irmãos, o Senhor está vendo e Ele não está gostando do que está vendo. Então, mais importante do que aquilo que aparece, é aquilo que não aparece. Quando você passar pela aflição, quando você passar pela afronta ou pela dificuldade da tua vida, lembre-se que um dia você já passou e que o Senhor, Ele te fortaleceu. E que você levantou um memorial invisível ali. Senhor, eu estou me lembrando, estou me recordando do que está acontecendo. Eu não vou esmorecer, eu não vou parar, eu vou dar continuidade. Eu vou seguir adiante em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, irmãos, no seu lugar. Aleluia, Jesus. Onde o Senhor, Ele quer levar a tua vida, depende, irmãos, mais de você do que do próprio Deus. Onde o Senhor quer te posicionar, onde o Senhor quer te levar, onde o Senhor quer te estabelecer, depende mais de você mesmo do que do próprio Deus. Depende de você ouvir, assimilar, entender e colocar em prática aquilo. Se você, meu irmão, não colocar a tua vida aberta diante dos olhos do Senhor e falar para Deus, Senhor, eu quero mudança, eu preciso de mudança. E se esforçar, irmãos, para que essa mudança, ela verdadeiramente te persiga e te alcance, então a nossa vida perde um pouco de sentido, a nossa história perde um pouco de sentido. Qual é a luta que hoje talvez você esteja passando, irmãos, e você esteja preocupado no seu coração, ou aflito no seu coração? E agora, como é que vai ser? E agora, de que forma vai ser? De novo isso? Outra vez isso? E o Senhor está dizendo assim, ó, lembre-se da minha fidelidade. Lembre-se da minha fidelidade. Talvez, irmãos, a forma que o Senhor vai agir não seja da mesma forma que Ele agiu lá atrás. Mas Ele vai agir. De alguma forma Ele vai fazer. Talvez não seja aquilo que você aguarde. Talvez não seja aquilo que você esteja esperando. Mas o Senhor, Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós estamos adentrando, irmãos, no novo ano e num novo tempo diante de Deus. Então esteja atento, os pastores vão procurar você. Para que você possa se assentar à mesa com eles. Para que você possa gastar tempo, irmãos, com eles. Para que você possa clamar por oração, clamar, irmãos, por um conselho. Nós, pastores, irmãos, estamos em Deus buscando direcionamento para que isso aconteça. Para que uma igreja, irmãos, seja fortalecida nele. Se prepare, porque nesse ano, irmãos, você vai transbordar sobre a vida de muitas pessoas. O Senhor, Ele vai surpreender o teu coração e a tua história. Você achou, irmãos, que eu nunca seria capaz disso? Pois é, o Senhor, irmãos, Ele vai fazer com que você transborde na vida de muitas pessoas, em nome do Senhor dos Exércitos. É um tempo novo, mas nós precisamos criar memoriais diante do Pai. Fecha.